Olá pessoal, tudo bem? Paulo Matos aqui para mais uma palestra. Prazer enorme estar com vocês. Que Deus possa estar conosco nesse momento, que a gente vai falar sobre um tema tão sensível, né? Não só referente ao nosso passado, enquanto história, né, do planeta, da evolução da nossa sociedade atual, mas também com relação a algo que acontece hoje, né, de forma bastante contemporânea nas nossas realidades. Então, vamos estudar um pouquinho o que os espíritos falaram para Kardec a respeito desse tema. E no final desse estudo a gente vai fazer uma reflexão bem bacana, então fica com a gente aqui até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Então vamos lá. Bom, hoje o nosso tema do estudo é escravidão. Ele está no Livro dos Espíritos. Deixa eu passar aqui, ó. Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 10, que trata da lei de liberdade, né? Terceira parte trata das leis naturais. E esse item ele fala da escravidão. Ele vai da questão 829 até a 832. Então, se você quiser acompanhar pelo seu livro, é só pegar o seu Livro dos Espíritos e vir com a gente, tá bom? Então, vamos à primeira pergunta. Kardec perguntou: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Bom, hoje, na nossa sociedade atual, eu acho que já é um conceito bem comum, né? Que ninguém é propriedade de ninguém. Mas, se a gente for olhar lá no passado, lá em 1500, 1600, né? 1300, 1800, será que nós, enquanto espíritos reencarnantes naquela época, será que a gente pensava assim? É difícil imaginar que hoje, né, na face da Terra, exista alguém ainda que acha que pode escravizar alguém, apesar de ainda existir. Mas temos que lembrar que a sociedade que lá no passado escravizou outros homens, mulheres, né, éramos nós reencarnados. Nós estávamos lá fazendo isso. Certamente nós, a encarnação, a escravidão demorou séculos, né? Então certamente nós devemos ter passado aí tanto habitando famílias e sociedades a favor dos escravos, quanto sendo escravos e também, talvez, num outro momento, querendo abolir a escravidão, né? Porque, infelizmente, é assim que a humanidade funciona. Muitas vezes, na nossa evolução espiritual, a gente só toma uma atitude, a gente só realmente muda, né, de atitude, porque a gente passa, vivencia, né, uma determinada dor. É claro que a gente não precisa dessa dor para mudar de atitude. O ideal seria que não fosse assim. O ideal seria que fosse que, pelo estudo do cristianismo, né, dos ensinamentos de Jesus, da doutrina dos espíritos, a gente pudesse transformar de uma forma simples, fluida, sem precisar passar por dor, sem precisar passar por nenhum tipo de sofrimento. Mas muitos de nós, ainda muito teimosos, precisamos passar por algumas dores para ver se a gente aprende alguma coisa. Porque alerta não nos falta, nunca faltou. Então, provavelmente, muitos de nós fomos escravocratas, fomos a favor, achamos que era normal, provavelmente viemos como escravos para sentir a dor na pele do que era aquilo, e provavelmente reencarnamos novamente, alguns, né, com a revolta daquela dor, achando que tem que escravidar, com ódio que a gente não entendia porquê, e outros certamente na sua transformação moral: caramba, como isso dói, eu não quero que isso aconteça, eu vou ser contra a escravidão. Então, a gente muitas vezes precisa passar por essas experiências, passar por essas provações, né, para ver se a gente aprendeu, e então a gente poder ter a chance de realmente defender uma causa, defender um ideal. E o que será que os espíritos responderam para Kardec? Eles colocaram aqui o seguinte, ó: a escravidão, ela é contrária à lei de Deus. Isso se você estuda a lei dos espíritos há algum tempo, se você já leu alguma coisa, a gente já entendeu o porquê, né? Toda sujeição absoluta de um homem a um outro homem, ok? Então, assim, qualquer forma de você sujeitar alguém a um controle, a um poder absoluto de um outro homem, é contrária à lei de Deus. Então isso é muito interessante, porque a gente tem que começar a pensar o que eu quero para mim, o que eu quero para minha família, o que eu quero para minha sociedade, o que eu quero para mim quando eu reencarnar, né, num próximo momento. Eu quero ter liberdade, eu quero poder decidir com o que eu vou trabalhar, eu quero poder decidir o que eu vou fazer, como eu quero pensar. Então eu preciso defender hoje
esse ideal para que eu possa ter a liberdade de pensar, para que eu possa ter a liberdade de escolher, para que eu possa ter a liberdade de ser quem eu sou, né? De quem eu quero ser. Então esse é um conceito já para a gente começar a pensar. Depois vem a outra pergunta. Ah, não, desculpa, aqui é um comentário de Kardec a resposta. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então, se eu acho que eu posso ter poder sobre uma outra pessoa e submetê-la a uma determinada atividade, determinado trabalho que eu julgo melhor, que eu avalio como sendo melhor, eu estou achando que esse homem ele é irracional, né? Estou achando que esse homem não pensa, não tem direitos, que eu posso escolher o que vai ser a vida dele, do que ele vai fazer. E isso é totalmente contrária à lei de liberdade, que é uma das leis naturais mais importantes que a gente tem conforme a organização de Kardec. E a outra pergunta, Kardec fez a seguinte pergunta: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Então Kardec pensa o seguinte, tá, mas quando a escravidão ela já faz parte daquela sociedade, por exemplo, aqui no Brasil tivemos mais de 450 anos de escravidão. Não, minto, mais de 350 anos de escravidão. Depois 888, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente tem aqui os primeiros portugueses, né, chegaram no Brasil em 1500. A gente sabe que a escravidão não foi exclusiva, né, de europeus trazendo africanos para o Brasil, para outros países. Algumas tribos dentro da própria África se escravizavam, índios também. Existe, né, registros históricos disso. Mas esse movimento realmente assim de uma opressão maior, de tirar o seu povo de um outro continente, trazer para cá como animal, vender, né, maltratar, violentar, realmente foi algo que ficou muito significativo. Então, assim, imagina, você ter uma cultura de 200 anos de você escravizar, né? O seu bisavô, o seu avô, o seu pai tiveram escravos, né? Digamos que esses escravos fossem tratados bem por essa família, por essa pessoa. A gente pode censurar, né? Quem teve essa cultura, quem nasceu nessa cultura, né? Porque ele estava se conformando com o que acontecia ali, né? O que será que os espíritos responderam? Eles foram muito taxativos logo na primeira frase. O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Então, mal é mal, acabou. Não importa se você acha que ele é meio mal, que ele é menos mal, não importa se você acha que ele é um mal leve, um mal necessário, mal é mal, né? Fazer o mal a alguém é fazer o mal a alguém, ponto, e isso vai contra as leis de Deus, ponto final, né? Eu tive uma frase muito interessante que assim, se você não respeita a religião do outro, você não está cumprindo o que a sua própria religião designa, né? Porque todas as religiões pregam respeito ao próximo, né? Então, você está respeitando sua própria religião ao desrespeitar a religião do outro. Achei bem interessante essa frase. E eles continuam aqui, ó, a responsabilidade do mal, porém, do mal, é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-la. Então, por exemplo, digamos que hoje eu acredite que, sei lá, cortar o dedo de alguém, esse exemplo não é muito bom, vai. Imagina que hoje eu pense assim, se eu fizer um determinado mal para que algo bom aconteça. Então, por exemplo, eu não vou pagar impostos porque isso vai me dar mais dinheiro, eu posso contratar mais gente, eu posso fazer mais caridade. Tem gente que pensa assim. Mal é mal. Não pagar os meus impostos é uma atitude ruim, né? É uma atitude negativa. Eu estou indo contra as leis do meu país. Então, assim, muitas vezes a gente se coloca numa situação, né, de achar que fazer o mal vai trazer alguma consequência boa. E isso, lá atrás, era assim. Eu vou ter escravos porque eu trato bem, porque eu respeito. É melhor eles estarem comigo do que estarem com outras pessoas, por exemplo, né? Tem muita gente que acha que você tirar um animal silvestre da natureza e criar ele em casa, você está fazendo bem aquele animal, porque ele vai ter muito mais condições de vida.
mas ele na natureza está dentro de um ciclo, está dentro de uma proposta, né? Que você tirá-lo dali, você vai interferir na natureza como um todo. Então, assim, não existe mal que possa causar o bem. O mal é mal e ponto final. E os espíritos continuam. Aquele que tira proveito, né, da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Continuam. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade ela é relativa, né? Por que ele fala que é relativa? Porque, por exemplo, tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Ou seja, se o meu país permite que eu tenha escravos, se a minha lei permite que eu cometa pequenos delitos, se a minha lei permite que eu faça uso de drogas, se a minha lei permite isso, fazer essa atividade, né, me dá a impressão de que eu estou dentro da lei, de que eu estou certo, de que eu estou correto. E aí, o que os espíritos colocam logo aqui embaixo é o seguinte: entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas leis do cristianismo, luzes do cristianismo, a sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus e nenhuma desculpa mais ele tem. Alguns países liberaram as drogas. Algumas drogas, né? Por exemplo, o uso da maconha. Está sendo bem discutido agora. Eu posso ter maconha liberada. Eu posso fumar um cigarro de maconha e achar que está tudo bem, porque a lei permite. Mas se eu tenho consciência dos males que ela faz, se eu tenho consciência do quão ruim é fazer uso dessa droga, né, da maconha, eu passo a ser responsável pela minha atitude. Não basta eu alegar que é legal, né? Por exemplo, se eu faço uso de álcool, eu faço uso de cigarro comum, né, que é vendido, que é permitido a venda de cigarros comuns, consciente de que isso faz mal, eu vou ser tão responsável por aquela atitude quanto as pessoas que não têm, talvez, esse conhecimento, que não têm tanto acesso à informação. Com a diferença que a pessoa que realmente não tem o conhecimento e acesso à informação, ela vai ser responsável, mas a gente entende, né, que há uma diferenciação. Por isso que, inclusive, as penas, né, para doutores da lei, juízes, né, advogados, ela deveria ser ainda mais significativa, porque a pessoa que conhece a lei e não a cumpre, né, deveria ser ainda mais responsabilizado. E os espíritos também tem uma outra parte que ele fala assim: nós seremos sempre responsabilizados. Também pesa sobre a responsabilidade de nossas ações a nossa intenção, qual é a intenção que eu tenho de fazer uma determinada atividade. Então, é outro ponto para a gente colocar nessa balança, né, da responsabilidade que a gente tem. Mas o que é importante ficar claro para todos, né, e ficar claro na nossa cabeça, é essa mensagem primeira aqui, né, que o mal é sempre o mal. Nada que aconteça vai fazer com que esse mal deixe de ser mal e se torne algo bom. Próxima pergunta, 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Bom, o que nós temos? Temos a raça branca, a negra, a amarela, né? Os indígenas. Só que se a gente for parar para pensar, o que importa de verdade? É quem habita esse corpo que hoje tem uma determinada cor, que é um espírito, que somos nós. Então hoje, por exemplo, eu nasci numa família com uma genética predominante de uma pele na cor branca. Eu poderia ter nascido numa família que tem a cor da pele predominantemente negra, né? Preta. Eu poderia ter nascido numa família asiática, eu poderia ter nascido numa família, né, com uma genética predominante indígena, mas eu nasci branco. Então, assim, essa coisa de achar quem é melhor do que quem, né, tá extremamente ultrapassado. Ainda mais para você entendendo que você é um espírito. Se você hoje, por exemplo, é negro e sofre de preconceito por uma questão cultural enraizada, né, na maioria das sociedades, na encarnação passada você pode ser branco, né? Na próxima encarnação você pode vir branco, pode vir asiático, e o contrário, você hoje que é branco tem um orgulho e acha que desvaloriza o negro,
na próxima você pode vir negro. Então, assim, não faz sentido, não tem lógica, né? Nenhuma para quem conhece basicamente o básico, né? O conhecimento básico da doutrina espírita, não faz o menor sentido, né? A gente parar para pensar sobre isso. E a resposta? Quando eu falo parar para pensar sobre assim, parar para pensar que há possibilidade de eu ter preconceito, né, com alguma cor de pele. Enfim, o que os espíritos respondem? Vou voltar aqui à pergunta. Ó. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? De novo, está falando de um grupo social, né, e não de um indivíduo. Então, assim, um grupo de espíritos encarnados numa sociedade sem desenvolvimento tecnológico, né, com dificuldade de acesso à água, alimentação de qualidade, tratamentos médicos, etc. Esse grupo, né, ele não teria uma dependência de um grupo de pessoas, de um grupo social que já conseguiu desenvolver a sua capacidade intelectual de uma forma mais avançada? Os espíritos colocam o seguinte: sim, mas para que estas as elevem, ou seja, é nossa responsabilidade, se eu sei mais do que um outro irmão meu, independente da cor da pele, da sociedade, da comunidade, independente do seu estilo, do seu design, da forma como se veste, independente de qualquer coisa. Se eu já adquiri algum conhecimento, ou eu faço parte de uma sociedade que já adquiriu um determinado conhecimento, é a minha obrigação moral ajudar quem não tem esse conhecimento, ajudar quem não avançou, quem não desenvolveu ainda um determinado conhecimento. Então eles colocam aqui, ó, de novo, sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga, né? Assim como foi nós escravizando os negros, por exemplo, né? A sociedade branca, colonizadora, ali 1500, né? Predominantemente ali vinda de Portugal, 100 anos depois, português, holandês, franceses, inglês, várias nacionalidades já fazendo parte da construção do nosso país, e a gente trazendo, né, negros. A gente ia lá na África, pegava os negros, trazia para cá. E muitas vezes os negros da África eram escravizados por outros negros, né? Então a gente percebe que a cor da pele é um fator importante, mas não é o único. Ok? Isso só mostra o quanto a gente realmente não tinha entendido ainda o ensino de Jesus, né? Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos. Nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito, foi o que a gente acabou de colocar. Então, o que determina o seu progresso espiritual não é a cor da sua pele, não é se você é homem ou mulher, se você, né, qual a sexualidade que você se identifica, não é. É com o espírito que habita o seu corpo, é com o espírito que está aí dentro, né? A gente reconhece a elevação do espírito pelas atividades que ele produz, né? E não por aquilo que ele fala ou por aquilo que simplesmente aparenta pelo corpo físico. 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Bom, se a gente for parar para pensar no que a gente já comentou, já refletiu aqui, não faz sentido. Por quê? Se eu pego alguém para ajudá-lo, eu não vou escravizá-lo. Eu vou deixar ele livre. Vou oferecer recursos, vou dar algumas oportunidades, mas vou deixá-lo livre para ir, para vir, para fazer o que ele achar melhor. Então, quando eu pego alguém, eu escravizo, né, essa pessoa, eu a domino pela força, não permitindo que ela goze de plena liberdade, eu estou fazendo mais mal do que bem. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com as justificativas que nós usamos para alguns maus hábitos que a gente ainda traz. Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham um bom preço no mercado. Essa resposta aqui foi uma lapada, né? Muitas vezes a gente usa como justificativa, né, que está fazendo bem, quando na verdade só está respondendo aos nossos próprios interesses.
Muitas vezes a gente subjuga um funcionário que trabalha, né, na nossa casa, que a gente chama de empregado doméstico, né, que está ali na casa. A gente subjuga a um horário de trabalho excessivo, subjuga a um salário muito baixo, que a pessoa mal consegue, né, pagar suas próprias contas. E a gente acha que está fazendo bem, né? Porque a gente acha que aqui em casa é tratado como da família, né? Isso já não cabe mais, né, gente? A gente precisa ser justo, honesto. A gente precisa realmente aprender a compartilhar aquilo que a gente tem com as pessoas que precisam, né? E sem olhar a quem a gente está fazendo. Porque muitas vezes a gente julga de forma preconceituosa as pessoas, achando que elas realmente têm ou não têm uma determinada necessidade. Indo para a próxima pergunta aqui, ó. Pergunta... Aliás, essa era a última, outros 3-2, né? Aí eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui agora, ó. Ainda há escravos hoje em dia, né? Será que nós temos escravos em algum lugar do planeta hoje em dia? Com certeza sim. Oficialmente, o último país no mundo, né, a abolir a escravidão foi a Mauritânia, em 1981. Gente, há 40 anos atrás aí, 40 e poucos anos atrás, a gente ainda tinha países com leis, né, que tornavam legítima a escravidão. Olha que loucura, né? Aqui no Brasil, a gente aboliu a escravatura dia 13 de maio de 1888. Né? Então já faz bastante tempo aí que a gente conseguiu abolir a escravatura. Na verdade, tem menos tempo que a gente aboliu do tempo que nós ficamos escravizando pessoas, né? E só no ano passado, 2023, são números do Ministério do Trabalho, esse aqui, cerca de 3.151 trabalhadores foram encontrados em regimes análogo ao da escravidão. Ou seja, não eram escravos, né? Mas em regime análogo. De que forma? Deviam aos seus empregadores, né? Trabalhavam em lugares muito remotos, então tinham que comprar produtos numa quitanda, numa venda ali, numa mercearia que era do próprio empregador. Então eles botavam na conta aquilo é debitado do salário, só que os produtos muito altos, valores muito altos, muito caros, acabavam levando essas pessoas a terem dívidas, né? E ficarem devendo horas de trabalho, semanas, meses de trabalho. Dormindo em locais sem nenhum tipo de estrutura, dormindo no chão, sem banheiro adequado, né, sem ventilação adequada, de maneira realmente assim bem degradante, né? Então quando a gente pensa, a gente olha para isso, quando a gente pensa no que isso pode ter impactado as nossas vidas, né? Até hoje, no dia de hoje, né? Tô gravando aqui, ó, dia 15 de março de 2024. Até hoje ainda tem pessoas que acham que podem escravizar, dominar outras pessoas. E isso é aterrorizante. E qual o pior tipo de escravocrata, né? Pra gente pensar. Escravocrata é a pessoa que possui escravos, aquele que defende a escravatura. Quem vocês acham que é o pior escravocrata que existe? Pior. Tô curioso para saber o que será que vocês estão pensando. Quem quiser, ó, deixa nos comentários aí do vídeo o que você pensou. Somos nós, né, pessoal? Aí você pode falar assim, eu? Mas eu não escravizo ninguém. Existem vários tipos de escravidão que a gente pode considerar. Eu posso considerar a escravidão de um relacionamento, onde eu deixo a pessoa com quem eu me relaciono subjugada ao meu poder. Eu posso ter a escravidão da matéria, onde eu escravizo pessoas por conta da matéria que eu disponho, do dinheiro que eu tenho. Eu posso ter um regime análogo ao escravo, por exemplo, através do trabalho. Eu posso promover escravidão através da cultura? Posso. Eu posso ter uma cultura que enclausura pessoas num determinado pensamento, determinado conceito, que as atrapalha demais, que as impede de pensar em outras perspectivas, né, que promove uma lavagem cerebral naquela pessoa para que ela pense apenas de uma forma.
Eu posso ter a escravidão na política? Claro que eu posso. A gente vive uma polarização hoje de ideologias políticas extremamente maléfica para a nossa sociedade, porque a gente perdeu a capacidade de discutir novas ideias, né? A gente fica preso apenas em defender a minha e julgar a do outro. E pior do que isso, a gente acaba julgando as pessoas por quem ela votou, achando que por a pessoa ter votado naquela pessoa, os valores morais dela são os mesmos, né? Religião é uma outra forma de escravizar as pessoas também. Nós tivemos aí, de forma terrível, pessoas matando em nome da religião, pessoas se suicidando em nome de religião. Então a gente percebe o quanto que quantas formas existem, né, da gente escravizar a gente, aos outros, né, as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, nossa família, né? E qual o pior tipo de escravidão a que nos submetemos, né? É o nosso pensamento. Quando eu não tenho a coragem de mudar o meu pensamento, de pensar de uma outra forma, de buscar uma outra perspectiva, de pensar e analisar uma outra possibilidade, eu estou me submetendo a um tipo de escravidão. Eu estou escravo da minha maneira de pensar, da minha maneira de agir, da minha maneira de ser. Então, se eu quero gozar de plena liberdade, eu preciso minimamente me libertar, dar uma lei áurea para mim mesmo. Pronto, você é livre, vai, pensa o que você quer, fala o que você acha que é importante, seja quem você acha que é importante que você seja. Então, esse estudo, ele não tem só a proposta de a gente refletir sobre coisas históricas, mas sobre a nossa atualidade. Por que eu ainda me escravizo? Por que eu escravizo o meu pensamento? Por que eu quero que as pessoas que estão à minha volta pensem igual a mim? Por que eu não posso conviver com pessoas que pensam diferente, que agem de forma diferente? Então essa é uma outra perspectiva da escravidão, extremamente séria, extremamente importante, e que a gente precisa refletir muito sobre isso. A começar pela maneira como eu me relaciono com as pessoas. O quanto eu quero submetê-las a uma forma de pensar e de agir semelhante à minha, ou que eu acho melhor, ou que eu acho correto, e dessa forma eu acabo colocando-a dentro de uma escravidão. Então, desejo a todos uma excelente reflexão sobre isso, que vocês tenham a coragem de se libertar, né, para pensar, para ser, para agir da forma que vocês acham melhor, sempre conscientes e reflexivos se o que eu estou pensando, agindo, fazendo é realmente bom ou é mal. E todos nós, gente, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Gozamos de liberdade do pensamento. Ninguém pode nos impedir de pensar alguma coisa. Agora, podem nos manipular para pensar alguma coisa. Então, se eu questionar o meu pensamento, por que eu penso dessa forma, o que realmente está bom ou ruim numa determinada situação, eu vou ter a real liberdade de forma crítica, pensar e refletir sobre os meus pensamentos, as minhas ideias, e assim ter minimamente uma liberdade, né, de pensar, de agir e de ser quem eu acho que eu devo ser. Pessoal, obrigado quem ficou até agora nesse estudo. Fiquem à vontade para botar os comentários de vocês. Foi um prazer enorme. Espero que essas reflexões nos ajudem, né, na nossa libertação e que possamos continuar a nossa trajetória com amor, em paz, com Cristo no coração, respeitando as pessoas que pensam diferente de nós, que têm ideias e jeitos diferentes ao nosso. O coração de Deus é muito grande e cabe todo mundo. Beijo grande para vocês, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.